Vamos começar atendendo. A Aline Maia, de Belo Horizonte, nos escreve: Padre Fábio, boa noite. Tenho 27 anos, sou casada há 5 anos e tenho um filho que hoje está com 9 meses e que se chama Pedro. Minha gravidez não foi planejada, padre. E eu ainda estava na universidade e tinha outros planos. Fiquei muito apreensiva por causa da vida corrida que levo, mas passaram os meses e em 11 de janeiro de 2010 veio ao mundo um menino lindo que, ao olhar para mim, foi como se já me conhecesse. Mas naquele mesmo dia, algumas poucas horas depois do nascimento do Pedro, todos os meus planos e tudo aquilo que eu acreditava e esperava desapareceram. Uma pediatra adentrou o quarto na maternidade e me disse que meu filho era portador da síndrome de Down. Não sei nem mesmo contar o que se passou em meu coração, padre. Chorei desesperadamente e me senti só, completamente só. Quando saí da maternidade com Pedro no colo, eu tinha uma certeza no meu coração. Eu amava o meu filho, mas também tinha o sentimento de que eu deixava algo para trás. Depois que o Pedro nasceu, me pergunto, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que com o Pedro? Tudo será mais difícil? E é inevitável o medo do futuro, o mundo é perverso, o mundo é cheio de preconceitos, de discriminação. Então, quando penso em tudo isso, me afasto cada vez mais de Deus. Não sei o que uma pessoa temente a Deus deve acreditar. Já ouvi de tudo. Que só os especiais são pais de crianças especiais, de que fui escolhida por Deus. Mas se eu pudesse perguntar a essas pessoas se elas desejam ser especiais desta maneira ou serem escolhidas por Deus para terem um filho especial, tenho certeza, padre, que todas elas hesitariam em dizer sim. Na verdade, é que nada é mais importante ou me dá mais alegria do que Pedro. Eu me sinto realizada, mãe de verdade, mas o meu relacionamento, fé em Deus, cada dia me parece algo mais distante. Abraço e muito obrigado por me ouvir. Obrigado, Aline, obrigado pela sua confiança em nos repartir um sentimento tão difícil, né? Tão duro. Primeiro, parabéns pela sua coragem. Eu admiro muito as pessoas que são capazes de admitirem esses sentimentos que, aos olhos de muitos, podem parecer vergonhosos. Eu ainda continuo acreditando que é muito melhor a gente ser honesto e admitir a fraqueza que ficar aí bancando forte, alimentando fantasmas interiores. E toda vez que a gente põe esse fantasma para fora, de alguma maneira a gente o põe para correr. Ao partilhar isso aqui, você pode ter certeza, Aline, que o seu coração já fica mais leve. Admitir isso. E você tem razão. Há um processo humano que ninguém pode negar. Uma mãe, quando se prepara para a maternidade, ela não se prepara para ter um filho com deficiências. Por mais que depois a gente revista isso de significado, o primeiro preparo que uma mãe faz é para ter um filho e só. E ao ter esse filho com dificuldades, você começa a viver um processo de luto natural. Não é que a criança... Não é um luto como a morte de uma pessoa, mas é o luto de uma espera que você tinha. Não aconteceu, não concretizou como você esperava. De repente você foi surpreendido, a vida não aconteceu da maneira como você estava esperando que ela acontecesse. E agora você precisa reorganizar um jeito de olhar para tudo isso. Isso acontece com todo mundo, Aline. Toda vez que uma frustração nos ocorre, nós precisamos reorganizar o espaço, reorganizar o nosso coração, reorganizar o que a gente pensa, o que a gente sente, porque nem sempre a gente consegue organizar no mesmo tempo aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa. Eu tenho certeza que desde o início você amou o Pedro. É natural que o seu instinto de mãe tenha acolhido essa criança com muito amor, mas a sua razão não. Está vendo como nem sempre o tempo da cabeça é o tempo do coração? Por quê? Porque na cabeça o sentimento nem sempre está resolvido. O ímpeto é acolher aquela criança
o ímpeto é resguardar aquela criança. Inclusive, muitos pais mantêm o filho escondido justamente para que a sociedade não saiba da deficiência que a criança tem, que é uma maneira de querer proteger, de querer resguardar, de querer guardar para que ninguém venha invadir aquele momento difícil, aquele momento de dor. Mas, por outro lado, você tem aquela inadequação. Não é o filho que eu esperava. E agora, minha filha, é processual. Não é da noite para o dia. Agora, uma certeza eu tenho. Não é uma conversa fiada essa história de que um filho especial modifica a vida de uma família. Acredite nisso. Mesmo que o seu sentimento não lhe diga isso, mesmo, ou então que a sua razão não lhe diga isso. Tenha certeza que o Pedro, e você já demonstra isso, né, pela maneira carinhosa que você se refere a ele. Você estava dizendo aqui uma coisa interessante, né? Você disse que quando olhou para o Pedro a primeira vez, é como se o conhecesse há muito tempo. É verdade. O amor tem essa capacidade de encurtar a distância, né? Tem essa capacidade de enganar o tempo. Às vezes a gente ama algumas pessoas com tanta facilidade, com tanta rapidez, que parece que aquele amor já é antigo. É justamente isso que vai te salvar, o amor que você tem ao seu filho. Permita que o amor que você tem por ele seja capaz de calar essas perguntas bobas que você faz. Por que o Pedro não nasceu especial? Nós nunca vamos ter essa resposta, minha filha, nunca. Por mais que a gente queira, nós não vamos encontrar essa resposta. Agora, você pode descobrir no seu trato com o Pedro que ele é especial e acabou. Mas nada precisa ser respondido. E aos poucos você vai ajeitando essa vida dentro de você. Você reposiciona a sua maternidade. Volto a dizer, toda mulher, quando vai fazer a experiência da maternidade, salvo uma ou outra exceção de pessoas que já, de repente, já têm a desconfiança que pode ser mãe de uma criança especial, elas não se preparam para essa maternidade, para esse tipo de maternidade. E que, sem dúvida, é muito exigente, porque você acaba tendo que lidar com esta precariedade que você descobre em você. Porque ao reconhecer que o filho tem uma deficiência, você reconhece as suas deficiências. E o mais duro talvez seja isso. A deficiência do filho mostra a deficiência do nosso coração. Já parou para pensar nisso, Aline? Que a síndrome de Down do Pedro acaba apontando em você uma fragilidade na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher essa criança. Não é assim? Ao não saber lidar com a fragilidade do filho, eu acabo tendo essa deficiência dentro de mim. Porque o Pedro está reconciliado com ele mesmo. Ele nasceu especial. Agora é interessante porque é muito natural que na vida a gente queira proteger os nossos filhos de todos os sofrimentos do mundo, né? Eu acho que se eu fosse pai, eu seria um pai terrível. Porque eu tenho uma característica muito acentuada em mim. Eu protejo muito os que eu amo. E muitas vezes, na tentativa de proteger, você acaba privando o outro do seu crescimento. Agora, o que você precisa fazer, minha filha, é retirar de dentro de você este medo, é trabalhar esta ansiedade dentro de você e criar um espaço amoroso para o seu filho, que é isso que ele precisa. Fazer com que o seu amor por ele, o amor do seu esposo, dos irmãos, da família, possa ser maior que qualquer outro preconceito que possa existir no mundo. O mundo é preconceituoso? É. Mas toda vez que nós criamos um espaço amoroso para os nossos filhos, de alguma maneira nós neutralizamos o poder deste preconceito, porque a gente não vai permitir que ele entre dentro da nossa casa e a gente vai criar o nosso filho para que ele crie imunidade contra todos estes preconceitos. E na verdade a criança especial nem sofre tanto. Sofre muito mais nós que estamos do lado, porque já temos os nossos preconceitos. A criança não. A criança não. Nós temos uma pessoa muito ligada a nós, que é especial, que é a Analice.
irmã da Léo, lá da Talentos. Se você conhecer a Analice, você vai ver o que é uma pessoa de bem com a vida. Ela é especial, tem síndrome de Down também, mas é uma menina que trabalha. É uma menina que se produz o tempo todo. Ela se acha bonita e ela faz questão de dizer que é bonita. Por quê? Foi bem educada. Recebeu da família a dose correta de amor, que gerou nela uma confiança, que a coloca diante do mundo assim. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, e o seu preconceito não é nada perto do que eu sei sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, sobre mim mesmo. O preconceito do outro só tem poder sobre nós quando nós não estamos seguros de nós mesmos. Aquele que está seguro de si mesmo tem muito mais facilidade de lidar com o preconceito e até mesmo de paralisar, de neutralizar o poder desse preconceito na sua vida.